Famosas há muito tempo por mostrar praias maravilhosas, personagens carismáticos e representações realistas da vida, as novelas e as séries já fazem parte do nosso dia a dia, né? E acabaram se tornando grandes formadoras de opinião, até mais do que a gente tenha notado, viu? E para entender então os impactos disso, eu converso aqui agora com a psicóloga Suelen Kozak. Tudo bem, Suelen? Seja bem-vinda à Vitrine. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, é sempre um prazer, viu? Agora, Suelen, eu começo te perguntando já o seguinte. É gostoso demais, né? A gente chegar em casa depois do trabalho, cansada, poder abrir uma garrafa de vinho, fazer uma comidinha, sentar no sofá, levantar as pernas e assistir um bom filme, uma novela, uma série. A partir de que momento essa prática tão comum no nosso dia a dia pode realmente ser um sinal de alerta? É muito gostoso mesmo, né? A gente se distrai, é legal e a gente esquece dos problemas muitas vezes quando nós estamos assistindo, mas esse é o problema, porque às vezes a gente esquece demais de tudo. Esquece de viver a vida, esquece de resolver os problemas que a gente precisa resolver também. E quando isso acaba se tornando um vício, né? Quando a gente passa muito tempo do nosso dia querendo assistir ou chega em casa e é só isso que quer fazer, não consegue viver as outras coisas. Aí sim a gente tem um grande problema. Pode ser muitas vezes até uma fuga da vida real. A pessoa não quer viver aquilo que está acontecendo momentaneamente na vida dela e ela busca esse refúgio nas telas. Sim, com certeza, porque às vezes a gente tem tanta coisa para resolver mesmo que é muito mais fácil eu deitar no sofá e assistir a minha série, a minha novela, o meu filme, né? Então eu vou acabar fugindo de tudo que eu preciso resolver, dos meus problemas, das coisas que de fato acontecem na vida real. E aí a gente acaba fugindo para isso que é mais fácil, né? A gente tem até uma pesquisa bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que foi realizada pela Universidade do Texas. Olha só, com 316 jovens, Suelen, entre 18 e 29 anos. Comprovou que maratonar séries, assistir muitos filmes é um grande indício de solidão e que tende a levar a pessoa a uma depressão. Pode acontecer, né? Porque a gente acaba se isolando e os jovens é muito comum que isso aconteça, porque é muito mais difícil, alguns têm mais dificuldade de socializar com as pessoas, então eu vou me isolando nisso, né? Porque é mais fácil, eu não preciso conversar com ninguém, eu só estou assistindo, né? E quanto mais eu me isolo, as chances de eu desenvolver uma depressão são muito maiores. Acontece mais nos jovens, esse apego excessivo às telas, porque a maioria dos jovens hoje já nasceram na era digital, então já nasceram com a tecnologia aí à disposição, sabem mexer em tudo desde criancinha. Acontece muito esse vício, né? A gente vê hoje adolescentes, um grande problema que está acontecendo hoje é os adolescentes em telas, né? E isso é num modo geral daí, né? Porque hoje eles não usam tanto tem aí séries também, novelas e tudo, mas é muito mais aí jogos, redes sociais, essas coisas, né? As crianças acabam assistindo muito. E aí tá aí o problema também, porque eles acabam sendo muito influenciáveis, né? Porque, por exemplo, a criança ela aprende vendo o que o outro tá fazendo. Então, quando ela assiste qualquer coisa, né? Quando não se tem o controle do que ela tá assistindo, o risco dela aprender coisas erradas é muito grande também. Bem, a importância do monitoramento dos pais, em cima principalmente das Sim. crianças, né? Uhum. Agora, a gente conversava até antes de iniciar o programa sobre uma outra classe de pessoas que é preciso também ter um cuidado especial, que são os aposentados. Ou seja, as pessoas que trabalharam uma vida inteira, né? Estão curtindo aí a sua bacana aposentadoria, estão descansando, relaxando, mas acabam passando muito tempo ociosos dentro de casa e acabam tendo essa fuga na televisão. Então, passando muitas vezes tempo demais assistindo, tende a levar mais ainda eles a uma solidão. Aquilo que a gente falou agora, o indício de depressão. É preciso ter cuidado com essa classe dos aposentados, dos idosos no geral também. Sim, porque é isso, né? Trabalham a vida toda e aí quando se aposenta, vou fazer o quê agora, né? E aí tenho mais tempo para assistir. E aí isso vai fazer com que a pessoa ela entre num comodismo, porque nós acabamos acostumando, né, a fazer as coisas que a gente faz. Então, se eu fico só na frente da televisão, eu vou ter menos vontade de sair, eu vou ter menos vontade de conversar com outras pessoas, e aí eu vou me isolando cada vez mais. E aí as chances de desenvolver uma depressão são grandes. Agora, Suelen, as telas, né, as séries, os filmes, por a gente assistir tanto, acompanhar durante muito tempo, né? Elas têm realmente esse poder de influenciar na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o mundo.
Com certeza, porque a gente aprende muito, né? Existe muita coisa boa nas séries, novelas, filmes, enfim, eles retratam a vida real muitas vezes. Então, a gente pode aprender muito sobre várias coisas que talvez antes a gente não teria acesso, que a gente não conheceria se não fosse através das telas. Tem um lado bom nisso tudo também. Sim, né? Mas também tem o lado negativo, porque às vezes eu vou ter aquilo como verdade. E isso acontece mais mesmo em crianças e adolescentes, porque eles não sabem, né, muito da vida real ainda, né? E ainda é muito mais fácil se influenciar. Mas faz com que a gente aprenda muito, então tem o lado positivo, mas se não tomar esse cuidado do que eu estou assistindo, pode ser negativo também. Agora, falando desse lado bom, ela serve também de incentivo para a gente estar lá vendo a vida de um famoso, de um personagem que está com uma vida super bacana, super satisfeita num relacionamento, e a gente querer isso para a nossa vida. Então, ser um estímulo positivo também pode acontecer. Pode sim, né? A gente vê a pessoa que estava lá numa dificuldade e aí essa pessoa ela tá conseguindo desenvolver, ela tá conseguindo, né, melhorar, ela tá alcançando os objetivos, faz com que a gente queira isso também. E aí a gente vai tentar buscar, a gente pode até se inspirar no que ela fez pra gente conseguir. Mas aí também tem que ter o cuidado da frustração, porque na novela tem começo, meio e fim, né? Já tá certinho qual que vai ser o que eles vão fazer. Na vida real não é bem assim, né? A gente pode acontecer muitas coisas e a gente acabar se frustrando também. Nas novelas, nos filmes, sempre tem um final feliz, né? Mas na nossa vida real, às vezes, demora para chegar esse final feliz. Tem muitos capítulos aí acontecendo, não é? Exatamente. Por isso a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente assiste e entender o que de fato eu posso pegar para mim, o que pode ser um incentivo e o que não. Isso aqui tá muito fora da realidade, né? Meus relacionamentos, por exemplo, são todos lindos, maravilhosos ali na TV. E aí a gente acaba se frustrando, porque na vida real é diferente. Nem sempre é tão perfeito assim. Inclusive, Suela, essa pesquisa que eu citei, a gente mostra isso também, de que as pessoas se baseiam num relacionamento perfeito através do que veem na TV. Ou seja, eu quero que o meu marido seja igual aquele mocinho perfeito da novela, que me trate bem, que me traga flores, que faça tudo aquilo. Aí eu olho pro meu lado, aí eu não tenho tudo aquilo, ou seja, meu relacionamento não é bom então. Porque a gente, né, idealiza algo que a gente tá vendo lá, né? E aquilo lá foi escrito, foi pensado para ser daquele jeito e foi romantizado justamente para ter audiência. Sim, e os dois concordam com tudo aquilo. E na vida real não é assim, porque vai ser diferente mesmo, né? Cada pessoa é de um jeitinho. Agora tem aquela questão das finanças também, né? Da mesma forma que eu falei do relacionamento, eu quero ter aquela vida perfeita daquele personagem, eu quero ter aquele carro, morar naquela casa. E vamos combinar, né? Nos filmes, nas novelas, as casas são maravilhosas, gigantescas, com aquele pátio enorme, aquela piscina, aquele fim de semana tomando sol na beira da piscina, enfim. Também é algo intangível para a maior parte dos brasileiros. E é preciso ter esse discernimento para separar o que é real do que é ficção. Exatamente. E aí é muito difícil a gente ter esse controle, né? De entender o que de fato eu posso, o que eu não posso. Por isso, tomar cuidado com o que a gente assiste, né? Para você tentar assistir coisas que sejam mais condizentes com a tua realidade. E o que não for, ter claro isso. Não, é só a ficção. É só a vida lá dentro da televisão. A vida aqui eu tenho clareza de que não é assim. Agora, que dicas a gente pode dar para o pessoal de casa que de repente está se identificando aí? Olha, eu acho que eu estou tempo demais assistindo, passo o dia inteiro assistindo um episódio de série atrás do outro, passo o dia inteiro vendo filmes um atrás do outro. O que ele pode fazer para começar a mudar um pouquinho essa realidade? Primeiro é buscar algumas ocupações, né? E aí seja uma atividade física, seja, né, às vezes algum trabalho mesmo, ou os afazeres da casa, tudo isso pode ir fazer com que a pessoa passe menos tempo na frente da TV, né? E aí buscar se socializar mesmo, buscar hobbies, buscar coisa que a pessoa goste de fazer, que seja tão prazeroso quanto assistir a televisão, né? Porque a gente acaba acostumando. E aí se eu me decido a sair dessa zona de conforto, que é confortável eu ficar em frente à TV muitas horas do meu dia e decido fazer outra coisa, aí eu vou começar a querer fazer mais coisas diferentes, né? Porque aí eu vou acostumando com isso. Então, o primeiro passo é começar com pequenas mudanças diárias, seja uma atividade física, né? Ter um sono regulado também vai ajudar bastante, né? E aí fazer outras coisas dentro de casa mesmo já é um passo bem grande.
Até daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar com a nutricionista, porque tem relação também. A forma que a gente se alimenta na disposição do nosso dia a dia. E quando o nosso corpo não está disposto, está com aquela preguicinha, a gente tende a ficar mais tempo no sofá ainda. Com certeza, né? A mesma coisa o sono também vai influenciar muito. Se a gente não tiver uma boa noite de sono, no outro dia eu vou querer ficar só deitada também. Agora uma dica final assim, para os pais, em relação a esses adolescentes que estão tempo demais assistindo televisão, acompanhando séries. De que maneira eles podem conduzir uma conversa para ir tirando esse jovem um pouquinho de frente das telas? Bom, aí a gente vai ter que entender, né? Porque cada realidade vai ser uma, mas no sentido de o que esses jovens estão fazendo, qual é a ocupação que eles estão tendo. Né? Eles precisam ter responsabilidades dentro da casa também. E aí isso vai fazer com que vai existindo um equilíbrio, né? Dá um tempo, você pode ficar 1-2 horas em frente à televisão. Depois disso você vai estudar, você vai ajudar em casa, você vai praticar um esporte. Né? Então é mais nesse sentido, ter um tempo mesmo para que eles usem, para que aproveitem as telas também, mas para que não vivam só em função disso. É isso aí, gente. Desenvolver o senso crítico para não se basear e não ser tão influenciável assim com tudo que aparece nas telinhas. Suelen, obrigada pelas tuas dicas, pela participação de hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Uma ótima tarde para ti. Igualmente.